Olá, pessoal, mais uma aula de biologia começando, dando continuidade ao nosso assunto membrana plasmática. Vamos falar mais um pouquinho sobre transporte. Na aula passada, nós conversamos sobre a estrutura da membrana e nós falamos sobre permeabilidade seletiva, que é a capacidade que a célula tem de escolher aquilo que vai entrar e o que vai sair de acordo com a composição química, tá? E a importância da manutenção das diferenças de concentração entre a célula e o meio extracelular. E essas diferenças, elas são mantidas por meio dos transportes por membrana. Os transportes podem ser de três tipos, né? Podem ser passivo, ativo ou por vesícula. Na aula passada, começamos a falar do transporte passivo, que é aquele que acontece sem gasto de energia, ocorrendo a favor do gradiente de concentração. E falamos da difusão e da difusão facilitada. Hoje falaremos um pouco mais sobre a osmose. A osmose também é uma modalidade de transporte passivo, só que agora, ao invés de passar soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado, como acontecia na difusão, o que acontece na osmose é a passagem de solvente, passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. É importante a gente lembrar que o objetivo do transporte passivo é igualar as concentrações. E observa o que acontece com a célula que sofre osmose, tá? Mas antes da gente falar do que acontece, eu quero só chamar a atenção de vocês para o fato de que a osmose acontece por meio de proteínas na membrana chamadas aquaporinas. Assim, quando nós temos uma célula posta num meio, numa solução, vamos escrever aqui, uma solução hipertônica, ou seja, mais concentrada do que a célula, há uma tendência dessa célula perder água para o meio. A saída, né, de água da célula para o meio vai resultar nesse aspecto murcho dessa célula. O que não acontece quando a célula se encontra numa solução isotônica. Iso igual, tem a mesma concentração. Então, entrada e saída de água não fazem diferença e a célula se mantém a mesma. Quando a célula se encontra numa solução hipotônica, ou seja, menos concentrada do que ela, a tendência é que ela ganhe água. Então, vai começar a entrar água do meio na célula, o que vai resultar nesse aspecto inchado. Esse processo é chamado de turgência. E se isso não for interrompido, essa célula ela vai explodir, ela vai estourar, tá? Esse fenômeno também é observado nas células vegetais. Porém, a célula vegetal, diferente da célula animal, ela conta com a presença de uma parede celular externa à membrana plasmática. Essa parede celular ela impede que a célula se rompa, embora ela também sofra turgência quando no meio hipotônico e também sofra plasmólise quando se encontra no meio hipertônico, tá? Ela também vai ter essa diferenciação, porém ela não vai se romper devido à presença da parede celular. Por último, hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o transporte ativo. O transporte ativo, diferente dos transportes que nós conversamos até agora, é um transporte que ocorre contra o gradiente de concentração. Ou seja, aqui nós queremos manter as diferenças. Eu quero que o sódio, que está mais presente do lado de fora da célula do que do lado de dentro, permaneça assim. E para que isso aconteça, eu tenho que gastar energia. A nossa molécula, a nossa moeda energética chama-se ATP. É essa molécula aqui. Ela tem 3 íons fosfato ligados a ela. Vou mudar a minha cor aqui. Então, eu tenho fosfato, fosfato, fosfato.
Quando eu preciso liberar energia, eu quebro essa ligação. E eu passo a ter um ADP difosfato, porque agora eu só tenho 2, de adenosina, que é o nome dessa molécula, mais um fosfato. Tá certo? Esse processo, ele pode ser refeito. Então, eu tenho processos que produzem ATP, processos que consomem ATP. O exemplo, clássico do transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. Ele acontece, por exemplo, na transmissão de impulso nervoso, tá? Dentro dos nossos neurônios. Então, o que acontece? A gente tem muito sódio no meio extracelular, pouco sódio no meio intracelular, ou seja, no citoplasma da célula. Então, por difusão, haveria uma tendência desse sódio entrar na célula, mas eu preciso mantê-lo do lado de fora. Com o potássio, acontece o oposto. Eu tenho mais potássio fora e dentro da célula, no citoplasma, e pouco potássio do lado de fora. Então, há uma tendência do potássio sair da minha célula, mas eu quero mantê-lo do lado de dentro. Então, eu tenho uma proteína, tá? Na minha membrana plasmática, que ela captura o potássio que saiu e devolve ele para dentro da célula. E, ao mesmo tempo, ela pega o sódio que entrou e joga para o lado de fora, tá? Por isso, bomba de sódio e potássio, porque ela fica bombeando o sódio que entrou para fora da célula e o potássio que saiu de volta para dentro da célula. Cada vez que ela faz isso, ela consome, ela quebra uma molécula de ATP. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas agora a gente vai ver se a gente está entendendo essa matéria através de exercícios.